Vocês são bem-vindos. Eu quero apenas repetir que nós começamos hoje essa mensagem especial e teremos cultos hoje à noite, amanhã à noite novamente, na sexta-feira à noite. Um detalhe é que amanhã, depois do culto regular, o pastor Amin nos trará uma mensagem. Não é para todos, porque ele entende que às vezes poderia ficar muito extenso. Mas se alguns de nós quisermos ficar, ele apresentará amanhã à noite uma mensagem para os casais, depois do culto regular. E na sexta-feira à noite, depois do culto regular, para aqueles que quiserem ficar, nós teremos uma mensagem especial para os jovens. Então o pastor Amin estará conosco no culto no sábado pela manhã. À tarde, às 15h30, nós teremos um programa especial. Todos os líderes das outras igrejas, dos outros distritos, ancianato, oficial de igrejas, os membros que quiserem participar, estarão todos convidados para as 15h30. Nós estudaremos assim, com o pastor Amin, um tema bastante atual. A natureza de Cristo, sua natureza divina-humana. E também a questão do Espírito Santo, que tem sido assim um assunto tão combatido nos nossos dias. O fato do Espírito de Deus ser uma pessoa divina. E concluiremos essa semana especial de bênçãos, de mensagens especiais, no sábado à tarde, às 17h30. Concluindo então essa meia semana de oração. Estão todos convidados, além de estarem aqui, trazerem os seus amigos, aqueles que quiserem de alguma forma participar dessas bênçãos especiais. Como nós havíamos durante os últimos dias anunciado aqui da frente, nós estamos tendo o privilégio e eu a honra de apresentar a vocês aqui o pastor Amin. O pastor Amin, atualmente, ele goza da sua jubilação. O que é isto? O direito que ele tem de não mais prestar relatório para mais ninguém. De ir aonde ele desejar ir. E vocês podem perceber que mesmo tendo liberdade de ir e vir, a agenda dele é sempre cheia. Isso porque o seu currículo é um currículo muito extenso. O pastor Amin começou o seu ministério na nossa união, foi pastor distrital, foi departamental jovem, conhece muito bem as nuances do coração do jovem. Depois fez mestrado, doutorado em divindade na Andrews, nos Estados Unidos. Foi pastor nos Estados Unidos e no Canadá. Foi professor de teologia no Sul. Também já deu aulas no IAN, na nossa faculdade de teologia na Bahia. Deu aulas para esse servo que vos fala em São Paulo, nos NASP. Foi o meu pastor, quando eu cheguei ele era o pastor da igreja. E me lembro muito bem de uma turma que ficava no fundão. É, pastor? O pré-sal. Delmar Reis. Quem mais? O senhor se lembra? Essa gente aí. E aí, alguns conversavam um pouco a mais do que deveria, não é isso? E o doutor Amin dizia para nós assim: amigos, me ajuda a vencer na vida. Não era assim? Deixa eu mostrar para o senhor um amigo nosso, de classe, que está sentado ali, ó, com aquela roupinha listrada de vermelho e branco. Ele também era um dos conversadores. Pastor Valtenes, famoso Valtinho. Aquele era o que mais conversava. Já está lembrado dele, né? Então nós teremos o privilégio, amigos e irmãos, de ouvir alguém que está entregue nas mãos de Deus por muitos anos, que tem o coração voltado para Deus e para a sua palavra, e que tem uma capacidade intelectual extraordinária. Tudo o que eu tenho falado a vocês aqui dos evangelhos, vocês têm acompanhado, grande parte extrair dos ensinamentos dele. Sinal que ele fez bem o seu trabalho. E Deus possa abençoá-lo, pastor. O Espírito de Deus continue te iluminando.
e que o Senhor seja mais uma vez uma inspiração para todos que vão te ouvir. A graça de Deus te acompanhe. Com Ele as palavras agora. Muito bem, boa noite, irmãos. Na verdade, eu devo a minha vinda aqui, além dessas coisas que tem que ver com a ação de Deus, à insistência do irmão Janderson, porque algumas pessoas no lugar dele teriam desanimado desse camarada há muito tempo, né? Mas ele continuou insistindo e finalmente estamos aqui. Igreja de Uberlândia, não é essa aqui, mas uma outra que sobreviveu há alguns anos atrás e deu origem a essa. Aquela igreja eu vim muitas vezes no passado aqui. O querido pastor errou apenas ao dizer que eu fui professor. Eu sou professor ainda, embora com a carga um pouco menor, mas ainda não consegui me afastar da cátedra. E eu tenho dito que eu procuro fazer da cátedra o meu púlpito e do púlpito o meu quadro negro, para comunicar de alguma forma a excelência do conhecimento de Cristo. Eu tenho dito muitas vezes que eu não precisaria ganhar para pregar a Jesus, eu pagaria para pregar de Cristo. E tenho escrito, tenho falado, tenho pregado, e essa é a minha paixão. Nós teremos aqui algumas reuniões pequenas. Essa outra reunião que eu imaginei que pudéssemos ter, elas vão acontecer na tentativa de a gente usar melhor o tempo. E talvez aqueles que estiverem interessados, quiserem ficar aqui depois dessa reunião, podemos ter uma conversa. E se houver até alguma pergunta ou perguntas relacionadas ao tópico ou a qualquer um outro tema relacionado com as Escrituras e com a teologia, podemos discutir isso também. Eu estava num concílio pastoral em São Paulo e eu estava sendo o capelão dos pastores ali. Era uma quadrienal de fato. Além dos pastores, estavam ali os anciãos que haviam vindo para aquele encontro. E eu preguei numa manhã e na saída um irmão me procurou e disse: mas você é o pastor a mim, mas aquele pastor a mim lá da Bahia. E eu disse para o homem que era, mas aquele que fez uma semana de oração lá na igreja de Itapajipe, precisamente. Mas parece que eu não conseguia convencê-lo. Eu disse: mas você é o pastor a mim? E depois me perguntaram umas 5, 6 vezes, da última vez que ele perguntou: mas você é mesmo pastor a mim? E eu então disse para ele: bem, o que sobrou dele. Então assim é a vida, não é? O que sobrou dele. Queridos, eu gostaria de ler um texto das Escrituras com você, o capítulo 6 do livro de Gálatas. O apóstolo Paulo escreve a partir do verso 13: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem vos circuncidar para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Em quem se gloria você? Ou no que se gloria você? A história claramente demonstra que todas as nossas seguranças humanas, elas não passam de ilusões. Você conhece muito bem a história do navio Titanic, que foi construído em Belfast pela Harland & Wolff, uma companhia de estaleiros navais. Uma despesa de mais de 7 milhões de libras para construir esse navio. Um verdadeiro palácio flutuante, com 270 metros de comprimento, mais de quase 50 metros de largura, uma quantidade de andares, o colosso dos mares. A mais avançada tecnologia naval havia sido aplicada na construção desse navio. 29 caldeiras de vapor, 4 chaminés que se elevavam aos prédios mais altos da cidade de Southampton, na Inglaterra, de onde o navio saiu, na direção de Nova York.
um folheto publicitário da companhia White Star Line, publicado em 1910, no final de 1910, fazendo propaganda do navio, dizia que aquele era o navio inafundável. E nessa viagem inaugural eles convidaram Edward Smith, que havia trabalhado, que estava então aposentado, havia trabalhado muitos anos para a White Star Line, e como um tipo de reconhecimento pelo trabalho dele, foi convidado para acompanhar o navio. Impressionado, o homem chegou a dizer que nem Deus poderia afundar o Titanic. Estava presente Bruce Ismay, presidente da Starline. Estava presente Thomas Andrews, que havia sido o engenheiro que havia calculado, o engenheiro naval que havia projetado o navio. Na noite, o navio saiu no dia 10 de abril, na noite de 14 de abril, ele foi ferido por um enorme iceberg. Recebeu várias advertências. A última, às 10h30, de um navio chamado Califórnia, que não estava muito longe. E disse: você está num campo minado pelos icebergs. Os telegrafistas, que estavam ocupados em mandar e receber notícias das socialities, das celebridades, mandaram que eles calassem a boca e não os importunassem. E, de fato, eles desligaram os aparelhos e, às 11h45, um enorme iceberg, um monstro, naquela noite em que o mar parecia um gramado, as estrelas como que alfinetes de prata na noite escura. Alguns relatórios dizem que a noite menos provável para um acidente daquele, para você perceber que as aparências podem enganar. Talvez você seja testemunho na sua vida. Algum príncipe que virou sapo, não é isso? A vida tem a sua forma cruel de desapontar as pessoas. Rasgado em várias dos seus compartimentos, o navio partiu-se no meio e às 2h30, mais ou menos, da noite, desceu para o seu mergulho sem retorno, para as profundezas gélidas do Atlântico Norte. No que se gloria você? Um dos temas centrais das Escrituras é a inadequação da nossa confiança em colocar fé, colocar esperança naquilo que pode retornar muito pouco, ou dar muito pouco de retorno. Todas as coisas do mundo natural perecem, as riquezas levantam voo, a fama é apenas um fôlego, o amor humano é limitado e com frequência desapontador. A juventude, a saúde, o prazer, todos eles, um a um, eventualmente nos abandonam. E a questão é que as coisas que terminam em pó, em desapontamento, não podem, de fato, ser a nossa âncora, ser a nossa segurança. Nos dias do Novo Testamento, nos dizem que o Novo Testamento foi escrito, 3 nações principais estavam no cenário. Os gregos se gloriavam no conhecimento, na força do intelecto, na filosofia. Eles até dividiam a sociedade de acordo com esta noção, os escravos, os soldados, e finalmente no topo estavam os filósofos, os sábios, os eruditos. Os romanos se gloriavam no poder, na organização, no direito, na jurisprudência. Os judeus se gloriavam nas tradições religiosas da sua herança. Os judeus confiavam nos méritos da sua raça, nos sinais exteriores da religião como garantia espiritual. Em Gálatas 6, o verso que nós lemos, 6, 13 a 15, o apóstolo Paulo sugere uma outra realidade na qual nos gloriar. Você tem que entender o contexto para entender o que Paulo está dizendo. Quando ele disse nada além da cruz do Senhor Jesus Cristo. Você tem que entender que a Galácia, essa região para quem ele escreve a carta, era uma província do Império Romano que havia sido visitada por Paulo na sua primeira viagem missionária. Não tinha a tradição da herança judaica. Em 6, 4 a 9, o apóstolo Paulo contrasta a antiga condição deles,
alienados de Deus, separados de Cristo, servindo aquilo que por natureza não é Deus. A missão apostólica havia pregado acerca de Cristo, com ênfase na cruz, e eles haviam, segundo o verso 9 do capítulo 6, conhecido e descoberto a liberdade em Cristo, no Evangelho de Cristo, e a Galácia representava os primeiros frutos do amplo mundo pagão. Mas agora, essa igreja estava sendo perturbada por mestres judaizantes, provavelmente cristãos que haviam se convertido do judaísmo ao cristianismo, mas ainda intoxicados com a sua antiga fé, insistindo na circuncisão como sendo o meio de garantir a salvação através de obras humanas. É como se, para alguém se tornar cristão, segundo eles, era primeiro necessário se tornar um judeu. Paulo entende o que esse ensino representa. Ele é uma distração, ele representa de fato uma perversão, uma ameaça ao próprio coração do Evangelho, um perigo ao conceito de salvação pela graça, e em consequência o apóstolo escreve essa carta aos Gálatas, que é um dos mais belos, dos mais lúcidos, das mais lúcidas exposições do Evangelho. Nesta sessão, o apóstolo Paulo está chegando ao final, à conclusão da sua carta aos Gálatas. Ele contrasta então duas justiças. Uma que é pela graça, a outra que é pelas obras humanas. Tais justiças não são apenas antitéticas, elas se opõem. E elas não apenas se opõem, elas se contradizem. E não apenas se contradizem, elas se excluem. Se é pela graça, não há lugar para as obras como método de salvação. Se é pelas obras, não há lugar para a graça. E através de todo o livro, o apóstolo Paulo havia lutado com a ideia da salvação poder ser resultado do esforço humano. Agora, com toda a intensidade da sua personalidade, de que ele é capaz, ele insiste que as obras humanas não têm qualquer valor como método. Percebam, as obras têm um lugar dentro daquilo que a teologia chama da santificação, mas não como método de justificação. Percebe? A salvação tem que ver com justificação, na qual Deus declara você aceito e justo em Cristo. E como resultado, a sua resposta a Cristo é a santificação. Aí sim, as obras humanas, mas elas nem pertencem a você mais, pertencem à ação de Deus em você. Lembra que o apóstolo Paulo escreveu uma ocasião, Cristo em nós, esperança da glória. Agora, o apóstolo está discutindo a questão. As obras humanas, como método de salvação, é moeda que não tem nenhum valor. Percebe? Moeda que não tem valor. Senão, exceto em aumentar a arrogância, a justiça própria dos homens, se o esforço humano pode acrescentar qualquer coisa à obra perfeita de Cristo, então, amigos, a salvação já não é pela graça. O que realmente conta não é aquilo que eu e você podemos fazer, o que conta realmente é aquilo que Ele fez de forma plena, completa, cabal, objetiva, perfeita. O que importa é o ato de fé em Cristo, que curva a cabeça e que aceita a obra de Cristo em nosso favor, e assim abre o caminho para a nova vida. O cristianismo, irmãos, amigos, o cristianismo não depende de nada senão da graça de Deus, livremente oferecida a todos. Para a nossa salvação, nós fazemos apenas uma contribuição. Sabe qual é a contribuição que você faz para a sua salvação? O seu pecado. Essa é a sua única contribuição. O pecado do qual você tem que ser liberto. Nada senão na cruz. Os opositores de Paulo nessa carta, nesse texto, os mestres judeus, aqueles que haviam confrontado o apóstolo Paulo, pregando que os que quisessem aceitar a Cristo e o cristianismo deveriam ser circuncidados. A circuncisão era a marca humana da justificação, e para a mente judaica, que ainda não havia sido liberta do legalismo.
A circuncisão funcionava como um tipo de troféu, uma evidência exterior da disposição religiosa, iniciação no judaísmo, como condição privilegiada. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, verso 12, ele disse: eles querem mostrar boa aparência na carne. Verso 13, a circuncisão funcionava, eu disse, como um tipo de troféu, mas Paulo considera tal intenção apenas como uma glorificação da carne, a exaltação da arrogância e do orgulho humano, que tem efeito devastador para a atuação da graça de Deus. Verso 14, o apóstolo Paulo estabelece o contraste: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer virtude, mas sim o ser uma nova criatura. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo. Paulo, o brilhante rabi, que já experimentara toda a lisonja que pode cortejar o ser humano, membro do Sinédrio, poderoso concílio judaico do primeiro século, fariseu dos fariseus, zeloso, irrepreensível, considerado superior segundo a lei, mas agora, converso a Cristo, ele exclui qualquer forma de justificação que venha como um derivado da ação da justiça humana. Paulo havia sido mudado na sua essência como discípulo de Cristo. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo. Porque alguém no mundo do primeiro século gostaria de se gloriar na cruz de Cristo? Note, amigo, cada religião, cada filosofia, cada ideologia ela é marcada por um símbolo visual que a ilustra, um elemento central que marca a sua história. Você conhece, por exemplo, o budismo ilustrado pela flor de lótus, o judaísmo pela estrela de Davi, o islamismo pela lua crescente, o marxismo pelo martelo e a foice, o nazismo pela suástica, símbolo da raça ariana, considerada superior, o cristianismo, o estímulo visual, o símbolo visual do cristianismo é uma cruz. Poderia ter sido escolhido um outro símbolo, um peixe, uma arca, um leão, um pastor, uma manjedoura, o banco de um carpinteiro, um bote, uma toalha, um avental como avental, uma pedra afastada ou uma pomba. Mas o símbolo do cristianismo é uma cruz, rude cruz. Por quê? A cruz era apenas símbolo de abandono, de morte. A crucifixão havia sido inventada pelos fenícios nas periferias do Império Romano. Eles imaginaram uma forma de levar à execução, não apenas em termos de duração, uma longa duração, mas extremamente vergonhosa e dolorosa. E, de fato, a cruz era vista como um símbolo de alienação. Escavações no Império Romano têm encontrado um moço voltado para a cruz, visto de costas. Ele tem as orelhas muito grandes, como se fosse um asno, e escrito embaixo: Alexandre adora o seu Deus. Símbolo de vergonha. Os cristãos teimosamente não se importaram com o ridículo da cruz, porque Paulo havia escolhido a cruz como motivo de alguém se gloriar. Ele próprio havia dito que é loucura. A cruz era vista como loucura para aqueles que se perdem, escândalo para os judeus. Eu gostaria de mencionar 5 razões pelas quais a cruz é mencionada por Paulo como o único objeto de nos gloriarmos nele. Primeiro, eu gostaria de lembrar que Jesus pregou de vários púlpitos. Isso aqui é um púlpito. Jesus pregou de vários púlpitos. Pregou de barcos, pregou na encosta das montanhas,
Pregou nas ruas, pregou nas praias, pregou nas montanhas, mas o maior sermão pregado por Cristo, o púlpito, foi a cruz. E a cruz se tornou, de fato, o seu trono e o seu cetro. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo escolheu a cruz, porque a cruz expressa a largura, a profundidade do pecado. Muitos têm ideias erradas sobre a salvação, porque eles começam com uma ideia errada sobre o pecado. E todos nós sabemos, os médicos sabem, que um diagnóstico errado leva à prescrição errada. E muita gente tem ideias erradas sobre a salvação. Encontrei uma ocasião alguém que achou que para transformar a natureza humana era preciso apenas dormir. Ele dizia dormir 8 horas por noite. Na saída da igreja eu disse: meu querido, não fale esse tipo de bobagem. Você pode dormir 6, 8, 10, 12, 24, 30, 6 meses. Você pode hibernar. Você pode ser o Zé Colmeia da igreja. Isso não vai mudar em nada a sua situação. Ideias erradas. Hoje outros pensam que é comendo ou não comendo determinadas coisas. A dieta é muito interessante, mas não para a salvação. Pecado, a cruz revela a profundeza do pecado. Quando nós entendemos a realidade do pecado, todas as razões falsas que nós temos de nos gloriar desaparecem. Essa semana escrevi para alguém que quando entendemos a nossa real condição, a única coisa que podemos fazer é baixar a cabeça. Porque nós sabemos que sobre a nossa cabeça paira uma sentença de morte. Pecado. A cruz é a revelação do pecado. Na Bíblia, pecado é basicamente uma condição, um estado. Tentar resolver o problema do pecado com qualquer artifício humano é como você tentar resolver o problema de uma leucemia com band-aids, com aspirinas. Pecado é como um rio poluído, uma fonte. Nós nascemos rebeldes desde o ventre. Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe, Salmo 51, verso 5. Pecado não tem que apenas ver com os atos pecaminosos. Os atos são os sintomas. Vocês têm um médico aqui, vocês sabem muito bem. E uma coisa é a tosse, é o sintoma, é a febre, esse é um sintoma. A doença pode ser outra coisa, muito mais grave. O estado, a condição precede os atos. Nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Você se lembra em 2 Reis, capítulo 5, verso 1, nós temos a história de Naamã. O texto diz que Naamã era comandante, um grande homem, de muito conceito, um vencedor em muitas batalhas, mas o texto bíblico disse que esse homem, no final, no apêndice da sua biografia, o texto diz que ele era leproso. Ele tinha um problema muito grande. Naamã tinha um problema, ele era leproso. Esta é a nossa biografia. Note, os personagens da Bíblia, eles são tipos, eles são como parábolas, eles são uma representação daquilo que, na verdade, nós somos. Naamã não é apenas ele, uma pessoa que viveu há muito tempo no passado. Naamã é você. Não importa qual seja o seu currículo, pode-se dizer muita coisa, as coisas mais belas a seu respeito, muitos títulos, elogios, posição, fama, riqueza, mas o final é sempre o mesmo: leproso. As Escrituras dizem que pecado não é apenas o que nós fazemos, pecado é transgressão da lei. Não fazer o que a gente sabe que é certo. O texto bíblico de Tiago 4,17 diz que não fazer o que sabemos deve ser feito, aquele que faz assim comete pecado. Mas Romanos 14, verso 23, desce as entranhas da nossa condição, os porões da nossa própria natureza, ao dizer que aquilo que não é da fé é pecado. Sabe o que o texto está dizendo? Aquilo que não é da fé é pecado. Isso quer dizer que as motivações
você pode fazer a coisa certa pela motivação errada. E a motivação errada envenena os melhores atos. O Antigo Testamento oferece 12 palavras hebraicas para definir o pecado. E note que essas palavras não são sinônimos. Cada um desses termos apresenta uma faceta desta doença, um aspecto dessa enfermidade sistêmica. O pecado não é primariamente os atos, mas a persistência do fato. Lutero dizia que o homem está centralizado nele, mesmo quando pretendendo servir a Deus. Às vezes, o homem está servindo a si próprio. O filósofo teólogo também, Søren Kierkegaard, no seu estilo irônico, ele dizia que a marca dos homens é a sua atitude arrogante perante Deus. É quase que seria, se possível, tornaria até Deus incerto dele próprio. Já viram como são as pessoas? Gostamos de andar de nariz ereto, ombreiras, salto alto. Essa é a marca humana de arrogância, de pretensão. E segundo Søren Kierkegaard, se possível, nós até tornaríamos Deus incerto dele próprio. Assim, amigos, quando você estuda a origem humana, a primeira coisa que você aprende é que o homem é criatura de Deus. O homem foi criado por Deus. Mas a segunda lição é que a criatura de Deus caiu em pecado. E a partir de então, a nossa orientação primária é contrária à vontade de Deus. Nós somos como um navio que tem o seu leme amarrado no ângulo errado. O pecado é um estado de rebelião, de pertencer ao outro campo, ao campo do inimigo, uma inclinação espiritual que torna o homem, que torna ele impossível ver, sentir, ouvir direito, pensar direito, agir direito. A cruz é o maior testemunho de quem nós somos. Nós podemos nos sentir como um rei no trono. Mas a realidade é outra. A cruz ergueu-se entre o céu e a terra, com o Filho de Deus pendurado ali por nós. Aquele que não conheceu o pecado, diz a Bíblia, Deus o declarou pecado, para que nós pudéssemos, através dele, sermos feitos justiça de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia não apenas nos diz o que o pecado é, a Bíblia diz quem Deus é. A cruz diz quem Deus é. Paulo se gloriava na cruz porque ela revela não apenas quem nós somos, mas ela também revela quem Deus é. Ela demonstra a extensão da sua vontade de nos alcançar e nos redimir. Na cruz o céu e a terra foram unidos, Deus e o homem foram reconciliados, o caráter divino foi vindicado, a serpente foi esmagada e os pecadores foram aceitos no amado. A cruz é a rocha onde se quebram as ondas do maligno, para-raio que absorveu toda a condenação do planeta. E ali Jesus recebeu o impacto do julgamento que era nosso. Eu, em geral, tenho dito aos alunos, o ato da crucifixão, a última inflição de vergonha era arrancar as roupas do condenado, exibi-lo despido. Esse lençol que você vê nas figuras de Cristo é invenção dos artistas da Idade Média. A crucifixão no Império Romano, o último ato era arrancar as roupas. É por isso que a Bíblia disse que as pessoas que passavam meneavam a cabeça e riam. E quando você olha a cruz e você é tentado a perguntar quem é esse, e você é também tentado a responder, esse é o Filho de Deus. Errado. Esse é você, na pessoa do seu representante. Estão percebendo? A cruz é a lembrança daquilo que Deus apostou em você. Aliás, ninguém jamais apostou tanto em você do que Deus fez, do que Cristo fez na cruz. O seu grande trono, o seu grande púlpito, a cruz é a chave que abre os portões do paraíso para todos aqueles que o aceitam. Nossa solidariedade, com o primeiro Adão foi então rompida. E assim,
Como a morte veio por um homem, diz o texto de Paulo, assim como a morte veio por um homem, também por um homem, o homem Deus, a justiça veio através da graça. E nós somos admitidos no paraíso, de onde fomos readmitidos no paraíso, de onde fomos expulsos. Um garotinho visitava com seu pai o monumento de Washington, lá, aquele obelisco enorme de 178 metros de altura, em mármore branco. O menino ficou tão impressionado que disse para o seu pai: pai, eu quero comprar esse monumento. E o pai deu um sorriso e disse: procura o guarda do parque. E o menino tirou no seu bolso uma moeda, um shiny, um brilhante quadro de dólar, 25 centavos do dólar. E disse: moço, queria comprar esse monumento. O guarda disse: filho, em primeiro lugar, não está à venda. Em segundo lugar, o dinheiro que você tem, ou o dinheiro que você pode ajuntar, não é suficiente. Mas em terceiro lugar, porque você é parte da história dessa nação, porque você é um americano, já pertence a você. Assim é a salvação, queridos. Não está à venda. Não há nada que você possa oferecer para merecê-la, mas quando você recebe a Cristo, ela passa a ser sua. Eu gostaria de lembrar, nós às vezes, a religião às vezes se encarrega de mal representar a Deus e a Cristo. Muita gente pensa em religião como se religião fosse vida eterna lá no espaço, lá em algum lugar. Em inglês se diz a piece of pie in the sky when you die, um pedaço de torta no céu quando você morre. Errado. Vida eterna não é longevidade, vida eterna é qualidade de vida. Quando você aceita Cristo, você passa a experimentar a vida num outro nível. Sabe por quê? Porque desde o dia que você nasceu, você está semi-morto ou semi-vivo. A serpente, o que foi dito no Éden, quando o homem estava para fazer a sua decisão, no dia em que dela comer, certamente morrerás. O que morreu no homem? O homem não morreu fisicamente, o homem não morreu mentalmente, intelectualmente, não deixou de pensar, não morreu fisicamente na hora. O que morreu no homem foi a sua dimensão mais importante, o terço mais importante da vida, que é a dimensão espiritual. Isso morreu. Aceitar a Cristo é ver a vida de um outro ângulo, de uma outra forma. E, na verdade, em algum tempo nessa semana, eu vou falar de Dostoiévski, o novelista russo, que aceitou a Cristo lá no campo de concentração. Ele havia planejado o suicídio. Ele disse: melhor é colocar um fim a essa miséria. Ele sabia que não haveria esperança para ele sair dali. Então, ele pensou no suicídio de uma forma muito interessante, ou curiosa pelo menos. Ele simularia uma fuga. E ele sabia que, simulando a fuga, ele seria metralhado e morreria assim. Mas, no dia que ele planejou seu suicídio, alguém se aproximou, se assentou do lado dele e escreveu com um pedaço. Eles não podiam nem conversar. Escreveu na areia: algumas pessoas estão orando por você. Isso surpreendeu o homem, orando por mim. E de fato, uma congregação em algum lugar da Rússia estava orando por esse cavaleiro aí, a pedido de parentes dele. E ele ficou tão impressionado com isso que deixou a ideia, abandonou a ideia do suicídio. E ele então, ao se converter a Cristo, ele explicou a conversão da seguinte maneira: é como um homem que sai de casa, disposto a fazer algum negócio, e em algum lugar ele resolve fazer uma volta completa, 180 graus. Então ele disse: aquilo que estava na direita passa a estar na esquerda. E o que estava na esquerda passa a estar na direita. Então, muita gente diz que não entende algumas das exigências de Cristo. Sabe por que você não entende? Porque você está morto. É apenas quando você aceita Cristo e as escamas começam a cair dos olhos, como no caso de Paulo, e você começa a ver. E as coisas começam a fazer sentido. Eu
dei estudos bíblicos, fui pastor em Toronto, no Canadá. E aí veio uma ocasião, uma família. Paulo, a Ana e a Carol. Eles apreciaram aquilo que foi dito. Na igreja nós tínhamos uma reunião sobre família, sobre educação dos filhos. Esse homem ficou impressionado com aquilo ali. Começamos a estudar a Bíblia. E ele, nesse processo de receber estudos bíblicos, eu ia à sua casa uma vez por semana, ele dizia, mas como é que eu não vi isto antes? Como você não viu antes? A cruz revela que Cristo morreu por nós. Na cruz, mas não da cruz, como sacrifício perfeito. Ele sangrou de 7 partes da sua anatomia. Ele sangrou da sua fronte, expiação aos pensamentos sinuosos que todos nós temos. Ele, da sua mente, da sua cabeça. Ele sangrou das suas 2 mãos, dos seus 2 pés, em expiação dos nossos atos pecaminosos, expiação pelos caminhos errados. Ele sangrou das suas costas, feridas pelo açoite romano. Ele sangrou do seu coração aberto por uma espada, em expiação pelos falsos amores que todos nós nutrimos, as nossas idolatrias. Quando Cristo pendeu a cabeça, naquela tarde de sexta-feira, 12 horas, não houve luz por 3 horas. Você se lembra o que aconteceu quando ele nasceu? Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Que espetáculo é esse? E lá dentro das trevas, o seu representante resolveu o problema do pecado. Ao aceitá-lo, ao receber o dom, você passa a ser visto pelo céu como o próprio Cristo. A sua justiça se torna a sua justiça. E a luz que brilhou de Cristo invadiu cada recanto. Cada recanto desse planeta escuro, quando ele pendeu a cabeça na morte, o sol voltou a brilhar, nunca mais belo, nunca mais glorioso. Em terceiro lugar, Paulo se gloriava na cruz, porque a cruz é a única solução para o dilema humano. Nós somos como Naamã, lembra do leproso? Nós gostamos de nos gloriar nos rios de Damasco, os rios da cultura, os rios da fama, os rios da justiça própria, os rios do sucesso humano, do prestígio, de posições. Nós fazemos dessas coisas contrafações de Deus. Os seres humanos têm essa tendência de olhar na direção errada. Você pode olhar para onde você quiser, você pode olhar, e os seres humanos são orientados para olhar para aquilo que ele julga belo e valioso. Você pode olhar para um quadro belo, símbolo de prestígio, de arte, de fama, de aparência. Você pode olhar para recursos humanos, você pode olhar para os quadros mais sofisticados de relacionamento, de carreira. Mas há um pequeno problema, é que olhando nessa direção, você vai morrer. Você vai morrer. Olhando para a direção errada. Como o leproso Naamã, nós buscamos soluções nos rios de Damasco, os rios da glória humana, para então descobrir que nós terminamos com nada nas mãos e com cinza nos lábios. George Bernard escreveu esse hino que você encontra, belíssimo hino. Eu amo essa Moinhos de Cruz, cantado pela primeira vez numa cidadezinha lá, perto da Andrews University. Visitei esse lugar, uma enorme cruz. Reed City é a cidade onde foi colocada essa cruz enorme na frente daquela igreja. Uma enorme cruz erguida ali diante de uma pequena igreja. Quadro impressionante. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo se gloriava na cruz por causa do seu poder transformador. Pela cruz, diz ele, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É apenas quando nós morremos para o mundo, para a sua lógica, para as suas máximas, para os seus modismos, para a sua filosofia, para os seus alvos, para os seus projetos, para as suas opiniões. É só então que nós podemos experimentar a vida num outro nível.
Apenas quando morremos para o mundo é que nós podemos descobrir o verdadeiro significado da vida. No verso 15, o apóstolo fala de uma das razões para se gloriar na cruz. Ele disse que através dela emerge uma nova criação. Esse é o poder extraordinário da graça. A graça não é explicada, nós não podemos entender. Há um poder extraordinário em transformar pessoas em uma nova criação. No pequeno cemitério de Olney, na Inglaterra, numa tumba rasa, em cima do granito está a frase: John Newton, clérigo, antes um infiel, libertino, traficante de escravos da África, que foi pela graça e pela riqueza do Senhor Jesus Cristo preservado, restaurado, perdoado e comissionado para pregar o evangelho que ele havia buscado destruir. A inscrição ganha mais sentido quando você se lembra que esse John Newton é o autor daquele extraordinário hino, Amazing Grace, que é cantado pelos americanos como um hino nacional. Preciosa graça, que está aí no nosso hinário. Pela fé nós somos transformados de glória em glória na semelhança do Senhor. E finalmente, e em quinto lugar, a cruz é símbolo de serviço. A cruz é símbolo de serviço. Na cruz, através do amor sacrificial, Jesus estabeleceu a norma de serviço. Em Cristo, os cristãos são chamados para servir, para produzir frutos, e não para viver vida improdutiva. E Jesus legou-nos pelo seu exemplo o que significa verdadeira grandeza. Grande é aquele que serve. E nisso Jesus contraria toda a política, toda a forma da grandeza humana. Querido amigo, olhe para a cruz. Spurgeon se converteu numa noite de inverno, entrou numa igreja, correndo da neve, e ali estava um sapateiro pregando. Nem o pastor veio naquela noite. A pessoa encarregada de pregar não apareceu. 4, 5, 6 pessoas, e aquele sapateiro pregando, e ele tomou um texto de Isaías que diz: olhai para mim todos os vós, cantos da terra, e vivei. Então o pregador dizia: olhar não é levantar o braço, olhar não é vir à frente, olhar é apenas voltar os olhos para Cristo. O amor de Deus foi demonstrado, você foi aceito. Meu querido amigo, meu querido irmão, você que está nos visitando, queria lembrar a você, para Jesus o homem não é um projeto falido. E eu mencionei antes, nunca alguém apostou tanto em você. Nunca alguém apostou tanto em você. Está você insatisfeito com as coisas que você vê ao seu redor, com a rotina da vida? Olhe para a cruz. Esta é a única solução, o único poder de transformação, a verdadeira motivação para o serviço, para a esperança, para a santidade. Hoje, não importa quem você seja aqui nesse auditório. Um vendedor, uma dona de casa, um estudante, um trabalhador, um executivo, ou alguém desempregado, alguém que se tornou cínico, alguém que não se julga cristão, mas insatisfeito com as rotinas da vida. Ou talvez você seja alguém ligado a trabalhos manuais. Olhe para a cruz, venha a Cristo, e você, não importa onde você esteja sentado nesse auditório, lá em cima, aqui embaixo, à frente, atrás, você pode sair daqui hoje uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Aprenda a orar. Eu encontrei um poema há muito tempo que eu pessoalmente tenho orado muitas vezes: Senhor Jesus, enche-me do teu espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso em muito transbordar. Senhor Jesus, enche-me do teu espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Eu tenho uma folha que recortei de um magazine, uma publicação americana, e nesse US Snapshot, é o título do magazine, Se eu fosse um homem rico, é o título do artigo aqui, do artigo pequeno. E aqui é dito que as pessoas
ricas na América representam 1% das famílias americanas. Cerca de 1 milhão de casas, de famílias. Pessoas que são vistas como ricas porque ganham mais do que $250 mil por ano. E feitas uma pergunta a elas, ou pessoas que têm rendas muito maior que isso, claro, o que essas pessoas ricas comprariam? Então, a escada começa de baixo para cima, ou a escala. Eu disse um grupo, pagaria $55 mil para ser presidente da nação. Outro disse que pagaria $83 mil por uma grande beleza. Outros pagariam $206 mil pela reunião com um amor perdido. Outros pagariam $259 mil por juventude eterna. Outros pagariam $285 mil por talento. $407 mil seria pago por um grande intelecto. 487 mil seria pago por um verdadeiro amor. E em primeiro lugar, $646 mil seriam pagos. E sabe por quê? Por um lugar no céu. Não é extraordinário? Que as pessoas querem pagar aquilo que é de graça para elas, mas deixa eu lembrar para você, antes que você tenha ideia errada, é de graça para você. Custou tudo para ele. Deus abençoe você.